Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui novamente nessa sexta-feira, último dia de gravação das nossas lives da Metacosmo, pelo menos por essa semana, né? E novamente estamos aqui para trabalhar o despertar e a expansão da consciência, que esse é o nosso objetivo aqui na Metacosmo. Quero sempre agradecer a todos aqueles que nos apoiam, né? A Lenir, que mandou mensagem para nós, né? A Priscila, o Thales, lá de São Paulo, todos aqueles que acompanham o canal da Metacosmo. Meu nome é Fernando Avance, para quem não me conhece ainda, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante para encerrar o ciclo, né? O ciclo do nosso tema dessa semana. Essa semana nós trabalhamos o tema transição planetária. E hoje nós vamos falar sobre a supraconsciência. Se vocês perceberem, todos os temas que nós trabalhamos nessa semana, eles são um complementa ao outro. No domingo, por exemplo, eu falei sobre as 5 novas consciências necessárias para que você possa evoluir nesse processo de transição planetária. Eu falei da consciência fraterna, da coalescente, da consciência altruísta, da consciência da eternidade e também da consciência da magnificência. Na segunda-feira, falei da necessidade de você desenvolver o chakra laríngeo como um dos caminhos importantes para você ter comunicação multidimensional. Isto é um fator muito importante, você conseguir se comunicar em várias dimensões. Na terça-feira, nós falamos sobre a economia noética e também citei os 2000 anos da era cristã, aquilo que deu errado, principalmente por causa do egoísmo humano. Na quarta, falei dos exilados de Capela e como eles construíram 2 grandes civilizações, a Lemúria e a Atlântida, que também passaram por período de transições como nós iremos passar agora. E finalmente ontem nós falamos sobre o bom senso espiritual, como um dos fatores primordiais para nós evoluirmos para a 5ª dimensão. Portanto, hoje nós vamos encerrar pelo menos esse ciclo de tema, né, do tema da transição planetária, falando sobre a supraconsciência. Para falar desse tema, eu preciso revisar alguns pontos fundamentais no nosso conhecimento. Nós já sabemos que o mundo está passando por um processo de evolução, evoluindo no nível físico para o nível psíquico e finalmente, desde 2012, nós estamos entrando no nível noético. O nível noético faz parte do processo de integração cósmica, a integração do humano com a verdade única, suprema e absoluta, que é a consciência cósmica, que alguns chamam de Deus, outros do grande Criador. O nome pouco importa. O importante é saber que o planeta, ao passar por esses 3 estados evolutivos, muda a sua vibração. E se você quer continuar a experimentar, a sair do planeta que é de experiências e provas e entrar num planeta que é de regeneração, onde finalmente você vai encontrar uma era dourada, uma era de muita prosperidade, de laços afetivos ajustados, uma era de muita saúde, onde o poder mental irá produzir seres criativos, colaborativos e compassivos, uma era onde finalmente nós iremos descobrir o poder através da espiritualidade. Se você quer passar por essa experiência, uma experiência única, porque acontece a cada 24.590 anos, você precisa preparar-se para isso. E uma das formas de você se preparar é adquirindo a supraconsciência. Você deve falar assim, mas Fernando, isso é muito difícil. Para isso, eu desenvolvi uma pequena metáfora. Imagine que o seu corpo é uma balança,
Sabe aquelas balanças que tinham antigamente de peso, né? Se ia nos mercados antigamente, não é essas balanças digitais, aquelas balanças de peso. De um lado você colocava os pesos e da outra você colocava o produto para ver qual que é o peso, né? Você colocava a carne de um lado, aí o comerciante media o peso, porque ele falava assim, ah, isso aqui custa tanto porque pesa tanto. Aquelas balanças com dois pratos, igual aquela balança da justiça, para facilitar a sua imagem. Então imagine que a sua vida, ela é uma balança. Para você adquirir a supraconsciência, você precisa livrar-se de certos aspectos que te aprisionam aos planos físicos. Por quê? A sua alma, ela está conectada de um lado com a mente, né? E a mente está conectada diretamente ao plano espiritual, e do outro lado ela está conectada ao plano físico. E fica num jogo de empurra e puxa. Ao mesmo tempo que a alma sabe que ela não pertence a esse mundo, ela se sente atraída pelas coisas mundanas. Ela se sente atraída pela luxúria, pela gula, ela se sente atraída pela avareza, pela preguiça, pela vaidade, né? Pela ira, pelo orgulho. E esses, né, conhecidos pecados capitais fazem com que a sua balança, né, a balança que é a sua vida, tende a você ficar agarrado à matéria. Você não consegue separar-se da consciência humana, da consciência microcósmica. Porque na verdade você tem três corpos dentro de si: o corpo espiritual, o corpo psíquico, que compreende o seu plano astral e o seu plano mental, e o corpo físico, que compreende a matéria. Só que, como você acaba se prendendo pelo egoísmo, pelas dificuldades, né? Você não consegue ter prosperidade, você tem traumas emocionais, você tem problemas de saúde. Tudo isso faz com que você fique preso à consciência microcósmica. Mas se você tem dentro de si um corpo psíquico e você tem também a centelha divina, que é o seu corpo de luz, que é, né, o corpo espiritual, a consciência cósmica, por que será que nós não conseguimos desenvolver esses outros corpos que traria para nós a prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e muito poder? Por quê? Talvez haja uma falha no cérebro. Porque talvez você está sendo enriquecido de conhecimentos, de ritos, de mitos e de doutrinas, que ao invés de te libertar, ao invés de fazer com que você busque a verdade suprema e absoluta, você fica em verdades relativas. Ao ficar em verdades relativas, automaticamente a sua vida, ao invés de caminhar para a justiça, caminha para a injustiça. Você se sente injustiçado com as coisas. Ao invés de caminhar para a liberdade da sua alma, você cada vez mais se sente aprisionado ao mundo. E tudo isso resulta numa situação de guerra. Guerra dentro de si, guerra dentro da sua família, guerra na sociedade, e a gente pode ver no macrocosmo, ou seja, nós podemos ver dentro do próprio planeta, guerras e mais guerras. E para livrar-se de tudo isso, você precisa tentar unir os três estados de consciência: a consciência humana, que é a microcósmica, com a consciência psíquica e com a consciência cósmica, que é a consciência do todo. Aí você deve falar assim: mas Fernando, isso é muito difícil. Olha, ninguém está aqui falando que é fácil, mas não é impossível. Por quê? A ciência já descobriu, através da física quântica, que no mundo microcósmico,
Quando a gente está na realidade subatômica, nós começamos a perceber que tudo lá é energia. E a energia, ela é carregada de informação. Portanto, se tudo que você realiza na sua vida, se tudo que você manifesta na sua vida é composto por átomos, significa que aquilo que você está manifestando é carregado da sua informação. E se você tiver condições de unir esses três estados de consciência, né, você consegue atingir a supraconsciência. E ao atingir a supraconsciência, você atinge o estado de iluminação. E a iluminação permite que você altere os átomos. Aí você vai falar assim, mas quem já conseguiu fazer isso? É lógico que até hoje a humanidade tem pouquíssimos exemplos. Vai lá, nós temos Buda com Nirvana, nós temos Hermes Trismegisto, quando ele fala do caduceu de Hermes, né? Nós temos Jesus Cristo, né? Quando ele passa 40 dias e 40 noites e após ser tentado, ele atingiu o reino dos céus. Nós podemos falar de Pitágoras, né? Que pedia para seus discípulos ficarem longos anos em silêncio, pois após longo estado de contemplação, eles atingiam um estado sutil da mente. E aí o que acontecia? Havia uma enxurrada de conhecimento, havia muita informação. Platão fala do mundo das ideias, né? Que depois foi um pouco deformado por Aristóteles, né? Que fala que o mundo é de formas. Não. Platão, né, que segue a linha de Pitágoras, que segue a linha de Hermes, né, fala do mundo das ideias. O que isto significa? Significa que existe um campo unificado, como foi comprovado pelos cientistas da física quântica, que quando você atinge esse campo unificado, lá tudo é permitido. E quando você consegue unir as três consciências, os três corpos que estão dentro de si, que é o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo noético, ou o corpo espiritual, quando você une esses três corpos, você atinge o estado de supraconsciência. E aí vai acontecer o que aconteceu para Jesus. Ele vai numa festa, não é isso? Num casamento, nas bodas lá de Caná. Aí de repente, né, o noivo, né, acabou esquecendo de comprar vinho para todo mundo, falta vinho. Aí chega a sua mãe, né, a mãe, né, aquela mãe que, né, toda hora fala: "Oh, meu filho, você vai ter que fazer isso". Fala: "Ei, Jesus, acabou, meu filho, acabou o vinho. Trate de transformar a água em vinho". E aí Jesus falou: "Mulher, o que eu tenho a ver com isso?" Fala assim: "Faça o que eu estou mandando". E aí mãe manda, né? E aí Jesus transformou a água em vinho. No meio da multidão, né, no famoso sermão das bem-aventuranças, quando viu que aquele povo tinha ficado lá horas e mais horas. Por quê? Quando você entra nesse estado de supraconsciência, e Jesus era mestre de fazer isso. Ele começava um sermão, né, o sermão da montanha, começava lá 8 horas da manhã, e todo mundo entrava nesse estado de consciência cósmica, entrava no estado de tempo kairos, ninguém percebia o tempo. De repente já era 6 horas da tarde e estava todo mundo lá ouvindo Jesus. E aí Jesus falou assim: "Opa, calma aí, esse povo está tudo com fome, né? Passaram o dia inteiro me ouvindo, né? Nem perceberam, porque para eles era 5 minutos, né? Porque é tempo kairos, é tempo magnético, não é tempo cronos, né? Já falamos sobre isso. Aí Jesus falou assim: "E agora? Nós temos que dar alimento para esse povo. Vê aí o que tem aí de comida aí". Daí foram reunir lá, tinha 6 peixes, tinha 6 pães. Falaram assim: "Não dá para todo mundo". E aí o que Jesus Cristo faz? Ele entra dentro do átomo de cada uma das substâncias daqueles alimentos e multiplica os pães. O que é isso?
Isto é um poder de supraconsciência. Quando Jesus curava, ele curava porque ele usava esse poder. E a pergunta é, mas calma aí, nós podemos também fazer isso? E agora que vai um pequeno detalhe. Para você viver no mundo de quinta dimensão, você vai ter que desenvolver a supraconsciência. Mas voltando na metáfora que eu falei da balança, o que acontece hoje? Então analise que cada um daqueles pratos, um lado do prato, o prato do lado esquerdo, é o mundo físico, é o seu corpo físico. E o prato do lado direito é o seu corpo espiritual. E no centro da balança, o que faz, que segura os dois pratos, é o seu corpo psíquico, porque é ele que vai dar o equilíbrio. E aí o que acontece? Você começa a colocar no campo físico, no seu plano físico, aquilo que você dá valor. Então, por exemplo, o que você dá valor no seu mundo físico? Ah, eu dou valor para o dinheiro. Então coloca todo o dinheiro que você dá valor ali. O que mais que dá valor? Ah, eu dou valor para uma casa grande, confortável. Coloca lá no prato do plano físico. O que mais que dá valor? Ah, dou valor para carro. Ah, eu quero um relacionamento amoroso. Quero ter paixão. Eu quero poder ter 1000 maravilhas da vida sexual. Ah, eu quero ter saúde. Eu quero ter poder. Eu quero ter poder. Eu quero poder mandar. Eu quero poder ser reconhecido na sociedade. Quero ter bastante views lá na internet, quero ser famoso. E vai, coloca tudo aquilo lá no prato do seu corpo físico. E aí você vai perceber que o seu prato vai ficar desequilibrado, porque você colocou todo o peso no corpo físico. E até agora você não mostrou nada no corpo espiritual. Só que aí vai acontecer o seguinte: como você não tem nada aqui no corpo espiritual, você vai ficar desequilibrado. E o desequilíbrio vai contra a lei do cosmos. Porque a lei do cosmos, Blavatsky falava, o cosmos é um espaço infinito, sempre presente. E a palavra cosmos significa ordem. A lei que rege o cosmos é a lei da harmonia e do equilíbrio. Quando você está em conexão cósmica, quando você está coerente com a consciência cósmica, você tem que estar de uma forma ajustado com a lei da harmonia e do equilíbrio. Ao atingir esse estado de equilíbrio e harmonia, o que acontece automaticamente na sua vida? Começa a funcionar a famosa lei da simpatia universal. O que essa lei tem como base? É o que nós conhecemos no mundo moderno como a lei da atração. E através de um processo empático, através da empatia, você começa a atrair para a sua vida, conforme a lei do equilíbrio e da harmonia, coisas boas, estado de graça, prosperidade, felicidade, saúde. Mas, como você só dá valor para o prato do corpo físico e está desequilibrado, você não está coerente com a lei da ordem e do equilíbrio. Automaticamente você está desajustado na lei da simpatia universal. Você não consegue, você atrai para si não aquilo que você quer. Ao invés de você atrair coisas boas, você atrai coisas más. Ao invés de você atrair coisas belas, você atrai coisas feias. Ao invés de atrair coisas grandes, você atrai coisas pequenas. Por quê? A sua balança está
desequilibrada. E aí, o que as religiões falam para você? E aí que está o erro. Por isso que eu insisto. Para você atingir um estado de supraconsciência, você precisa ficar muito atento aos mitos, aos rituais e às doutrinas que você considera como verdade. Lembre-se, a verdade é única, suprema e absoluta somente a consciência cósmica. As demais verdades são todas relativas. E muitas vezes, quando você se envolve nos dogmas estruturados, ao invés de levar você para a verdade suprema e absoluta, te leva em verdades relativas. Então, algumas religiões, por exemplo, o que acontece, principalmente no catolicismo, no cristianismo católico, principalmente no catolicismo romano, eles falam o seguinte: o prato está desequilibrado porque para você atingir o reino dos céus, você precisa ser pobre, você precisa ser abnegado, você precisa ser humilde. E aí, não, você não precisa. Ao invés de você ter um carro bom, contente-se com um ninho. Ao invés de você ter uma casa boa, o reino do céu é dos pobres. Então, mora numa casinha qualquer. Ao invés de você ter prosperidade, aceite a miséria. Você está doente? Não, é porque Deus quer que você fique doente. A sua família está desajustada? Não, porque tem espíritos malignos que estão atrapalhando a sua vida. E você vai buscar o equilíbrio tirando as coisas do corpo físico, e o que vai acontecer? Novamente a balança vai ficar desequilibrada. Por quê? A lei universal é a lei do equilíbrio. Não é para você tirar, se você quer. Cada um sabe aquilo que é importante para a sua vida. Não é mal você ter riqueza. É bom. É sinal de saúde mental. Ter valores bons, riqueza é bom. Mas, para você equilibrar, o que você precisa fazer? Você precisa dar valor ao seu propósito de existência. Por quê? O propósito de existência é o que você veio fazer aqui no planeta Terra. Quando você começa a dar valor para o seu propósito, você começa a colocar peso na outra balança, que é o seu corpo espiritual. E automaticamente começa o equilíbrio. Quando você atinge o equilíbrio, você começa a ter a supraconsciência. Buda atingiu a supraconsciência. Por quê? Porque ele meditava. Ele meditava, chegava a um estado de contemplação e aí acontecia o quê? O nirvana. Esse processo, muitas pessoas acham que só consegue se ficar longas horas de meditação. Não precisa tudo isso. É preciso você retirar todos os dias, pelo menos meia hora, para você relaxar, para você ficar pensando nas coisas espirituais. Mais do que isso, você precisa tirar um tempo para despertar e expandir a sua consciência. E o que é isso? É você começar a pensar fora da caixa. Porque quando você adquire sabedoria, quando você adquire conhecimentos profundos da alma, e é isso que nós procuramos passar todos os dias aqui na Metacosmo, quando você começa a colocar isso para dentro de si, você começa a colocar isso como um valor no seu corpo espiritual. E automaticamente começa o equilíbrio. Por quê? A consciência cósmica é a consciência que está no centro do universo. É a consciência do Criador. Para os hindus, é o Deus não manifestado. O Deus não manifestado é um reino de toda potencialidade.
Por quê? O Criador já criou todas as potencialidades, tudo aquilo que é possível. Portanto, se ele já criou tudo aquilo que é possível, significa que lá está a cura para todas as doenças, a toda a abundância necessária para que você possa ter prosperidade. Lá estão todos os seus relacionamentos, está tudo lá. Só que como você está desequilibrado, ao invés de você acessar esse reino de toda a potencialidade, você fica preso no mundo da miséria, no mundo da matéria. Porque lá está a luz, aqui está as trevas. Lembre-se, o planeta, todos os planetas do universo, eles não têm luz própria. Para ter luz, eles precisam receber a luz magnética do Sol. O Sol é quem nos dá a luz. E o Sol é uma conexão cósmica. Ou seja, quando você entra na sua consciência cósmica, quando você integra os três corpos, né, o seu microcosmo, que não tem luz própria, quando você integra a sua consciência crística, que é o seu corpo psíquico, quando você integra a sua centelha divina, que é a sua consciência cósmica, o que automaticamente acontece? Você abre o chakra coronário, que é o chakra da espiritualidade. Ao abrir o chakra, automaticamente abre-se um portal dentro do seu corpo e a luz do Sol, que está conectada ao Sol de Alcione, que é o nosso grupo de sistemas solares, e o Sol de Alcione está conectado com o Sol da Via Láctea, o centro da Via Láctea, e o centro da Via Láctea está conectado ao centro do universo. O centro do universo está conectado ao centro do super-universo, e o centro do super-universo está conectado ao centro do cosmos. O que isso significa? Que ao abrir o chakra coronário, você está se conectando com Deus. E aí, o reino de toda a potencialidade abre-se para você. Quando acontece isso, você atinge a supraconsciência. Ah, mas é difícil? É difícil. Mas para isso, você precisa pegar a balança, que é o seu corpo, que é a sua vida, e começar a equilibrar. Quanto mais equilibra, mais você tem acesso à consciência cósmica. Quanto mais desequilibrado, menos acesso você tem. E olha que o desequilíbrio pode acontecer dos dois lados. Tem aquelas pessoas que são desequilibradas porque tem muito egoísmo. E tem aquelas outras pessoas que são desequilibradas porque elas ficam tanto no fanatismo da espiritualidade que acabam desequilibrando da mesma maneira. Nem lá, nem cá. Somente. Não é preciso ter muito dinheiro. Você tem que dar o valor para o dinheiro, mas você também não pode ser escravo do dinheiro. Se você gosta de sexo, você pode dar valor para o sexo, mas não pode ser escravo do sexo. Você não pode ser escravo dos vícios, porque todos os vícios te causam desequilíbrio. A transição planetária, ela é um fato inédito na vida nossa. Olha, se você imaginasse a quantidade de seres espalhados por todo o universo assistindo essa transição planetária, olha, existem trilhões de seres que gostariam de estar tendo a oportunidade que nós estamos tendo de passar por essa transição planetária. E muitos vão desperdiçar esse evento, infelizmente. Mas por que vão desperdiçar esse evento? Porque ainda estão presos ao egoísmo do corpo físico. Olha, comece a colocar peso no seu corpo espiritual. E para você colocar peso, colocar valor no seu corpo espiritual, você precisa de 3 coisas. O primeiro, buscar a verdade suprema e absoluta
que é única. Porque ela vai trazer justiça, liberdade e paz ao planeta. E para você conseguir buscar essa verdade suprema e absoluta, você precisa ter coragem. Então o primeiro passo é você vencer o medo. Porque o medo é que bloqueia o seu plano mental, e ao bloquear o seu plano mental, bloqueia o seu corpo espiritual. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a colocar em prática os 4 atributos essenciais da espiritualidade, que eu volto a insistir, é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. O terceiro passo é você procurar abrir a sua mente. É o que eu sempre falo, pensar fora da caixa. E para pensar fora da caixa, você precisa usar os 3 Cs: criatividade, colaboração e compaixão. O quarto passo é você buscar o equilíbrio no seu plano astral. E para isso, é preciso que você limpe seus traumas, limpe. Como que você vai limpar? Dando valor para o despertar da consciência, sabendo aquilo que é a causa que dá problemas na sua vida. E finalmente, o quinto passo é você vencer o egoísmo dentro de si. E para isso, é importante você adquirir a consciência altruísta. Olha, meus amigos, mais uma semana de trabalho, gratidão. Amanhã, 7º dia da semana, eu descanso, né? A Metacosmo descansa. No domingo nós estaremos de volta e desejo a vocês um ótimo final de semana, que ele seja magnífico, eterno e pleno de amor. E assim é.